Salve, salve galera que está a fim de estudar literatura. O tema de hoje é teoria da literatura. Chega junto, vamos começar essa discussão gostosa, porque falar de literatura é sempre muito bom, né? E hoje nós vamos nos perguntar o que é, na verdade, literatura. Pergunta difícil, porque essa pergunta ela não tem uma resposta direta e objetiva, não. A literatura não pertence ao campo, né, das ciências exatas, precisas. Ao longo do tempo, assim como toda a arte, a literatura ela vem sendo questionada de diversas maneiras. Então seria interessante nós começarmos a discutir o que é literatura, né, qual seja a natureza da literatura, a partir de vozes competentes. Vou começar com a voz do Aristóteles. O Aristóteles escreveu um importante livro sobre a natureza do poético, que é A Poética. E nesse livro ele diz que a arte literária é mímese, imitação. É a arte que imita pela palavra. Esse conceito é muito importante. Ele é uma das nossas referências, uma das pedras basilares para entender literatura, porque no conceito clássico a arte deve reproduzir a natureza, ela deve imitar com o máximo de fidelidade. Por meio das palavras, o poeta deveria chegar próximo da realidade. Um escritor norte-americano do final do século XIX e início do XX, Ezra Pound, ele diz que literatura é a linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o grau máximo. Veja que no conceito literário deste poeta, o que salta aos olhos é o sentido da polissemia, que ele chama de literatura, é essa capacidade que um texto possui de significar mais de uma coisa. Essa capacidade que o texto tem de ser múltiplo. E, segundo o autor, quanto mais poder de significação o texto tiver, melhor essa literatura será. Mais ela vai comunicar e mais ela poderá sobreviver ao longo dos tempos. A cada nova geração, o texto literário vai permitir garimpar novos sentidos. Então, um outro conceito que eu gosto muito é o conceito do Moacir Scliar. Poesia, arquitetura, música, arte, aquilo que amplia as nossas vidas, que dá novo significado à nossa existência, que nos faz sonhar, sonhos feitos de sons, sonhos feitos de pedra, sonhos feitos de palavras. Não importa. O que importa é sonhar. Belíssimo esse conceito, né? Poético até. Ora, no conceito do Moacir Scliar, a arte está presentificada como essa capacidade de transcendência, ampliar um pouco a vida, de fazer com que a gente estenda um pouco a vida para além do que é possível ser real. A literatura nos permite o sonho, nos permite ir além da realidade. E para terminarmos, olha só o conceito do Afrânio Coutinho. A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. No conceito do Afrânio Coutinho, chama muito a atenção essa expressão, transfiguração do real, porque ela não nega, mas complementa o sentido do que o Aristóteles havia dito na poética. A arte, como mímese, ganha um novo capítulo aqui. A arte não seria, portanto, somente imitação da realidade, mas seria uma possibilidade de superar o real, de transfigurar o real. Ou seja, a arte ela subverte a realidade. Ela não tem nenhuma obrigação de obedecer aos cânones da realidade. O Afrânio Coutinho também diz que esta construção transcendente do artista se materializa através dos gêneros. Os gêneros literários são um tópico importantíssimo para o estudo da teoria literária. Então nós teremos depois uma aula específica para tratar desse assunto. Mas a saber, os gêneros literários constituem-se do épico, que
que reúne os textos narrativos, o lírico, que diz respeito à poesia, e o texto dramático, que diz respeito ao teatro, né? Aquele texto que é escrito com o objetivo de ser representado posteriormente no palco. Ó, galera, é importante agora compreender que, por mais que seja impreciso o conceito de literatura, afinal de contas ele está ligado ao conceito estético da arte e do belo, no entanto, é importante que a gente guarde algumas considerações a respeito do artístico, a respeito do literário, e eu resumi aqui em 4 pontos. O primeiro deles, a literatura guarda com a realidade uma relação íntima. Perceberam? Em quase todos os conceitos, a literatura ela deve ser entendida a partir de uma relação estabelecida com o real. Que a literatura não propõe uma evasão ou fuga da realidade. Quem lê literatura não é um ser alienado, né, que se despediu do mundo. Muito pelo contrário. A boa literatura, a grande literatura, é sempre uma ponte que nos conduz à reflexão do mundo. Um outro ponto é o de que a literatura é uma manifestação de arte. É uma manifestação que se irmana com a pintura, com a música, com a dança. Ela produz o belo. Ela produz, né, a delícia do olhar, a delícia do ouvir. A literatura usa a palavra escrita como matéria-prima. Ou seja, são com as palavras, são com essa argamassa, né, frases, versos, períodos, parágrafos. É com a dança das palavras que o autor constrói a boa literatura. E, por último, vamos pensar que literatura traduz a sensibilidade humana, seus anseios básicos. Quando eu leio um texto literário, invariavelmente eu estou pensando o humano. Nada que é humano me é estranho. Quando eu vejo um poema, pode ser do século XII, pode ser um poema do século XVI, eu estou em contato com a construção íntima da minha interioridade. Existem algumas características que conferem literariedade a um texto. Então vamos refletir essas características. A primeira delas é a ênfase na expressão. O texto literário, ele privilegia a função poética da linguagem. Observe bem o poema Mar Azul, do Ferreira Goulart. A maneira como as palavras estão dispostas é essencial para a transmissão da mensagem. Eu quero dizer que na literatura, o texto ele não é importante somente pelo que diz, mas ele é importante por como diz, por como elabora a mensagem poética. Vocês podem observar também na leitura desse poema retirado de Morte e Vida Severina, que é um dos mais belos poemas de língua portuguesa. A literatura é expressão. A literatura, seja ela se materializa ou em verso ou em prosa. Né? A prosa são as linhas que ocupam toda a extensão horizontal da página. Seria aquela escrita mais linear. Né? Ela se constitui basicamente de frases que formam períodos que formam parágrafo. Então esse é um exemplo de prosa, o texto da Clarice Lispector, retirado de Felicidade Clandestina. E um outro formato é o verso. Né? O verso é construído com linhas curtas, linhas livres. Ela não tem a obrigação de ocupar toda a extensão da página. Cada linha de um poema constitui um verso. E cada agrupamento de versos constitui a estrofe. É isso aí. Vamos continuar agora com uma questão. Leia atentamente a questão. Será que você acertou? Acertou quem marcou a letra A. Um outro ponto importante é que toda linguagem literária é polissêmica. Vejam nessa tirinha, no último quadro, né, o que cria o humor é justamente o fato de que a frase é um livro que prende o leitor. Ela pode ser entendida de duas maneiras. Ela pode ser entendida de maneira conotativa, que é a forma figurada da palavra, ou seja, um livro que prende o leitor é um livro que chama a atenção do leitor. Mas observe que no contexto da tira, ela pode ser entendida também no sentido denotativo, denotação, que é o sentido real. Ou seja, o personagem da tirinha realmente foi preso dentro do livro. Nesse poema de Carlos Drummond de Andrade,
a flor e a náusea, a palavra flor, ela também pode ser entendida de maneira polissêmica. Essa flor que nasce no meio da rua cinzenta, iludindo, né, a movimentação geral, rompe o silêncio. Ela não é necessariamente, né, um vegetal. Essa flor ela pode presentificar a esperança do poeta. Ora, Carlos Drummond de Andrade escreveu esse poema em tempos duríssimos, né, de repressão. A flor pode representar a solidariedade humana. A flor pode representar o amor, que mesmo nos momentos mais cinzentos, né, insiste em comunicar a sua esperança. A flor pode significar, inclusive, a própria poesia do Carlos Drummond de Andrade. Outro ponto importante: literatura é linguagem subjetiva. Aqui, subjetividade não está no sentido de individualidade, né? Subjetividade aqui diz respeito ao sujeito, aquilo que está voltado para a interioridade, aquilo que está voltado para as impressões do emissor. Nesse poema Humildade, da Cora Coralina, em primeira pessoa do singular, o eu lírico manifesta suas emoções, o eu lírico traduz suas lembranças, seus anseios, e mesmo que não sejam os meus anseios ou as minhas lembranças, ao ler esse poema, eu estou colocando duas subjetividades em contato. Esse poema acaba, portanto, comunicando também a mim. Agora, observe esse outro poema do Mário Faustino, porque ele não está escrito em primeira pessoa. Perceberam? O Mário Faustino comunica um sentimento universal, o sentimento das contradições típicas do amar. Continua sendo uma poesia que traduz subjetividade. A ficcionalidade é a capacidade que a literatura possui de projetar o mágico, essa capacidade de criar a transrealidade pela fantasia. Eu achei que o texto do Kafka cairia muito bem para exemplificar esse caráter da literatura. Kafka, no livro A Metamorfose, começa com a seguinte descrição: no amanhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a coxa dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante dos seus olhos. Olha que interessante, né? Ver um personagem que acorda pela manhã e verifica que ele foi metamorfoseado em um grande inseto, por meio dessa capacidade de transmutação do real que nós chamamos de ficção, e que é tão cara à nossa contemporaneidade. Veja aí algumas imagens, né, dos ícones, dos jogos de videogame, do cinema, né, das séries, que nos encantam justamente, né, por essa capacidade de promover a fantasia. Um outro conceito importante para a literatura é o conceito de autonomia. Eu proponho a leitura de uma tira da Mafalda. Mafalda sempre muito genial. Nessa tira existe um confronto de pensamento, né, a partir da palavra valores. Para Mafalda, né, ao ouvir a palavra valores, o que lhe vem à cabeça são os valores imateriais, são os valores transcendentes. Já o Manolito, para ele a palavra valor, ela tem um conceito muito concreto, muito prático. Por que essa tira me leva a refletir o conceito de autonomia? Porque a arte, ela está dentro do campo da valoração proposto pela Mafalda. A arte, ela não possui um valor utilitário, ela não está comprometida com a intenção de ser útil a alguma coisa. O que eu quero dizer é que a arte literária, ela não tem que ter finalidade de, ela é o próprio fim. Isso fica muito claro no poema
do Paulo Leminski nessa última pergunta. O que está em jogo é a autonomia do texto literário. O texto literário não precisa se justificar. O texto literário como arte, ele não tem função pragmática. É autônomo. Embora a gente tenha discutido o fato de que a literatura é autônoma, ela não precisa ter utilidade, é óbvio que na vida social a literatura ela nos auxilia em diversas funções práticas do existir. Então eu enumerei aqui algumas delas. Olha, a literatura ela pode ter função expressiva, ou seja, tanto na capacidade de expressar a interioridade do autor, como a capacidade de, por meio da leitura, chegar à expressão das nossas emoções, das nossas dores, das nossas vivências e, por que não dizer também, de nossas alegrias. A literatura também pode ter função social e política. A literatura pode denunciar as injustiças. A literatura tem função estética, função criadora, a função de promover beleza. A literatura pode ter função reflexiva, filosófica, nos levar à reflexão por meio, de ideias elaboradas de maneira poética. A literatura pode ter função lúdica, ludos, que é brincadeira. Ou seja, a literatura pode ser entretenimento. Quantas vezes a gente não pega um livro unicamente para se divertir, para relaxar numa tarde gostosa, lendo um bom texto, lendo uma boa história. Então, mais uma questão para nós podermos refletir um pouco a função da literatura. Depois de ler o texto, analisar as alternativas, nós percebemos que o correto é o que está escrito na letra C. Muito obrigado pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!